Acho que para o São Paulo hoje, o nível de comprometimento que se criou no vestiário com a Copa do Brasil, com as Copas, mas especificamente com a Copa do Brasil, isso fez com que o time entendesse a importância que esse torneio representa para a história do clube. A Copa do Brasil está para o São Paulo hoje como esteve para o Palmeiras em 2015. Qual foi o ponto de reconstrução do Palmeiras? Foi o pênalti do Fernando Praz em 2015. E representava muito, e é muito semelhante o que aconteceu com o Palmeiras naquele período, que morou no bloco do meio do campeonato, um ano depois de ter escapado do rebaixamento na última rodada. O Palmeiras morou no bloco do meio, desapontou sua torcida, perdeu jogos tolos, perdeu para o Vasco. Claro que o Vasco é glorioso, mas é gigantesco, mas perdeu jogos que não eram para perder dentro do Allianz Parque e concentrou-se na decisão da Copa do Brasil, que naquele momento entendia-se que o Santos era absoluto favorito. E o Santos deixou de ser favorito muito em função de uma decisão da sua diretoria e do seu presidente, quando o Modesto Roma pediu para adiar a decisão em 3 semanas. E criou um intervalo. Por qual motivo? Eu não lembro. A questão de programação do próprio Santos pelos jogos que havia naquele momento. O Modesto Roma sugeriu o adiamento da decisão. Então se fez aquele jogo que o Nilson perde o gol escancarado, que o Santos faria 2-0 na Vila Belmiro, e aí não tinha volta. E criou-se um hiato de 2 semanas de intervalo, ou seja, 3 semanas de fato para acontecer a segunda partida, que transformou o ambiente do Palmeiras, transformou a capacidade de treino do Palmeiras para jogar aquela decisão, e o Palmeiras concentrou o seu renascimento naquele jogo. É claro que tem um risco para o São Paulo. Ontem, no final da noite, eu escrevi: o São Paulo ou é campeão no domingo, ou ele está em crise na segunda-feira, porque ele tem 4 pontos de vantagem só para a zona de rebaixamento. Se o São Paulo não ganhar, e há um risco de não ganhar no domingo, o São Paulo vai ter criado para si mesmo uma situação terrível. Mas acho que nesta situação do clube atual, vale o risco. Eu tô com você, PVC. Eu penso assim, quando se diz pênalti do Fernando Praz em 2015, quem não lembra, o Palmeiras ganhou por 2-1 o jogo da volta, havia uma rivalidade inacreditável, principalmente com o Ricardo Oliveira, né? Fizeram máscaras do rosto do Ricardo Oliveira, que tinha debochado numa comemoração, assim os palmeirenses entenderam, e na disputa por pênaltis, o pênalti que deu o título ao Palmeiras foi batido pelo Fernando Praz, o goleiro do Verdão. Perrone, esse ponto que o PVC coloca, a importância do título para o São Paulo, não faz a gente imaginar que, se você não tem o planejamento ideal, porque houve troca de treinadores, houve chegada de atletas durante a temporada, o que se tem a fazer nesse momento é focar no que pode te dar não só o título, como uma baita grana. Por quê? Não é só a premiação para a Copa do Brasil, é também a vaga para a fase de grupos da Libertadores, Perrone. Não, aí eu concordo. Eu acho que você chega no jogo de ontem e não tinha outra coisa a fazer. Era jogar com o time reserva. Isso aí eu não contesto. O que eu contesto, assim, acho que a gente está falando mais ou menos ali a mesma coisa. Que, assim, o planejamento anterior, tinha que ter sido feito de uma forma melhor. Tinha que ter entregado ali para o treinador, fosse o Dorival, fosse qualquer um elenco, e que ele pudesse, e o treinador tivesse também a competência de trabalhar para, quando precisasse mexer, ter os dois times nivelados. Isso é uma contestação. Isso não aconteceu. Isso é um problema. Eu vejo com muita preocupação essa questão de, assim, bom, vai ser campeão, é um título histórico, beleza, mas vai sofrer depois. Pode ser campeão da Copa do Brasil, pode cair. O que eu acho, às vezes, é que até o Dorival tem um pouco essa impressão, não só a torcida, pensa assim, mas beleza, o São Paulo tem time para sair fora disso quando começar a jogar com os titulares. Pode complicar, porque se ganhar a Copa do Brasil, ele vai para o jogo seguinte com a ressaca do título. Se perder, vai lutando contra o abatimento. E a tabela não é simples, eu não sei se eu lembro de cabeça agora, mas tem Curitiba, que também está tentando se afastar,
Tem o Corinthians, que pode ser um jogo duríssimo. O Corinthians, a gente vai pegar o líder do campeonato na sexta-feira, pode se complicar. Tem Goiás fora de casa, não é fácil. E depois ele faz uma sequência de jogos contra time que querem sair do rebaixamento, para depois pegar na sequência Palmeiras e Grêmio, 2 times duríssimos. Então eu acho que não vai ser fácil. Às vezes fica sem pressão. O São Paulo tem time, a hora que botar todo mundo, vai sair dessa fácil. Eu tenho minhas dúvidas. Acho que esse é o ponto. Agora, em relação a ontem, sabe, era isso aí, tinha que jogar com reserva. E o problema é esse, né, PVC? Se o Coritiba é complicado, e é porque todo time do Brasileirão é complicado, mas a campanha do Coritiba é horrorosa. O Coritiba é o último colocado. Se o Coritiba é complicado, todos são, né, PVC? Não, o Campeonato Brasileiro, são dados do Campeonato Brasileiro que é maravilhoso se você pensar no que nos sobra no Brasil, a imprevisibilidade, né? A última vez que um time campeão inglês perdeu para um rebaixado foi na temporada 13 e 14, quando o Manchester City perdeu para o Cardiff. A última vez que um campeão espanhol perdeu para um rebaixado foi o Atlético de Madrid para o Osasuna em 2013 e 14. Se você pegar de 2018 para cá, 18, 19, 20, 21, 22, todos os campeões brasileiros perderam para rebaixados, menos o Flamengo de 2019. O Palmeiras perdeu para o Sport em 18, o Sport foi rebaixado. O Flamengo não. O Flamengo perdeu para o Bahia em 20, foi rebaixado. 20 não, 20... O Flamengo perdeu para o Grêmio no Maracanã, o Grêmio foi rebaixado. Em 2021, o Atlético perdeu para time rebaixado, vou fugir qual foi, e o ano passado o Palmeiras perdeu para o Ceará. Os últimos 5 campeonatos, 4 campeões perderam para time rebaixado. Então isso pode acontecer com o São Paulo. São Paulo pega o Coritiba, depois pega o Corinthians, depois pega o Goiás fora de casa e o Vasco fora de casa. Agora, o São Paulo tem um jogo a menos. E o jogo a menos é o jogo contra o Coritiba no Morumbi, que é um time que está em último lugar no campeonato e que tem 6 derrotas consecutivas nesse momento. Então, eu entendo que existe um risco, mas acho que o São Paulo assumiu esse risco de uma maneira coerente pelo significado da reconstrução que o título da Copa do Brasil pode trazer.